Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha hoje em 3 questõezinhas bem recentes da FGV, já que o nosso concurso do TJ está aí, né? Edital publicado, coisa boa. Então, a gente vai resolver 3 questões hoje, uma falando sobre princípios, outra falando sobre poderes, né? E uma terceira falando sobre licitação, para a gente ver como a FGV tem cobrado essas questões, né? Olha, vamos dar uma olhadinha nessa, o concurso do TJ de Alagoas, tá? Olha a questão, o que falava. Determinado secretário municipal de educação, no dia da inauguração de nova escola municipal, distribuiu o boletim informativo custeado pelo poder público, com os seguintes dizeres no título da reportagem. Secretário do Povo, rico ricaço, presenteia a população com mais uma escola. Ao lado da reportagem, havia uma foto do secretário fazendo com seus dedos o símbolo de coração utilizado por ele em suas campanhas eleitorais. Olha a violação aí de princípio, né, gente? A conduta narrada feriu o princípio da administração pública da. Vamos lá. Alternativa A. Economicidade. Eis que é vedada a publicidade custeada pelo erário dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Gente, tá errado por quê? Na verdade, a economicidade, ela é uma vertente ali, né? Ela é uma parte ali do princípio da eficiência, tá? E a publicidade, ela não é vedada, principalmente quando a gente fala, né, de programas, obras, serviços de caráter institucional. Ela não é vedada, ela é permitida, tá ok? Vamos lá para a alternativa letra B. Legalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ser precedida de prévia autorização legislativa, vedada qualquer promoção pessoal que configure favorecimento pessoal para autoridades ou servidores públicos. Gente, está errado por quê? É vedada a promoção pessoal? É vedada a promoção pessoal. Mas eu não preciso de autorização legislativa, gente, para publicidade de atos e programas institucionais. Tá ok? Vamos seguindo. Letra C. Princípio da moralidade. Eis que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos em que constarem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades públicas, para ser legal, deve ser custeada integralmente com recursos públicos. Pessoal, o princípio da moralidade tem a ver com padrões éticos, tem a ver com boa-fé, tem a ver com honestidade, tem a ver com probidade. A escola, lembra do enunciado? Era a construção de uma escola municipal. A escola ela foi custeada com verba pública, tá? Com verba pública, não com verba do secretário municipal. Ainda que ela fosse custeada com verba privada, lesaria ali um princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, por exemplo. Tá ok? Vamos lá. Letra D. Desculpa, gente, vamos voltar aqui. Volta. Letra D. Publicidade. Uma vez que a divulgação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ser feita exclusivamente por meio de publicação dos respectivos atos no Diário Oficial para impedir promoção pessoal. Gente, qual a ideia da publicidade, né? Como a ideia da publicidade para os atos públicos, né? É você dar essa visibilidade para a sociedade, né? Você dá a maior visibilidade possível para a sociedade, você dá transparência para a sociedade. Por isso mesmo, ela não pode ser feita exclusivamente por diário oficial. Ela vai ser feita por placas, ela vai ser feita em publicação em diários de grande circulação, né? Não exclusivamente através de diário oficial. E a letra E, vamos ver. Princípio da impessoalidade. Será que ele é o nosso escolhido? A gente viu que é, né? A gente passou aqui e ficou o PowerPoint. Impessoalidade, pois a publicidade em tela deveria ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal dos agentes públicos. Gente, isso inclusive é a previsão lá do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Né? Artigo 37 da Constituição Federal, muito importante para o nosso concurso público. Nesse parágrafo 1º, ele vai falar sobre a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, né? Campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo, de orientação social, onde não poderá constar símbolos, nomes ou imagem que vão caracterizar ali a promoção pessoal daquele gestor. Tá ok? Então,
Então, a alternativa correta é a alternativa letra E. Veja, gente, princípios, né? Princípios sempre caem, tá? É muito importante a gente estudar os princípios. Vamos ver mais uma questão que caiu neste mesmo concurso, tá, gente, da FGV. Ele vai falar um pouquinho sobre o poder de polícia, tá? Especificamente sobre uma ideia de delegação do poder de polícia. Vamos ver o que a questão vai perguntar. Tá lá, TJ de Alagoas, né? Concurso que ocorreu há pouco tempo. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia são sumariamente divididas em 4 grupos, a saber, legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Sobre a delegação do poder de polícia, há uma sociedade de economia mista, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua. Vamos dar uma olhadinha no seguinte, gente, vamos relembrar rapidinho, tá? O que é poder de polícia? Poder de polícia é aquele poder de limitar, aquele poder de disciplinar o exercício de direitos e garantias individuais em benefício de interesses coletivos, ok? Esse poder de polícia tem como ideia compatibilizar interesses. Ele está previsto lá no CTN, por exemplo, onde lá no artigo 78 do CTN ele vai dar o conceito de poder de polícia, atividade da administração pública que limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público e ela vai seguindo, tá? O que acontece, gente? O poder de polícia ele pode ser originário. Quando é que ele vai ser originário, né? Ele vai ser desempenhado pela própria administração pública direta, tá? Pelos próprios entes políticos, ou ele pode ser um poder de polícia delegado, que é o que a questão vai perguntar, né? Esse delegado, ele vai ser prestado pela administração indireta. Aí nós temos 2 posicionamentos nos tribunais superiores. O STF, ele entende que essa delegação só pode ser feita a pessoas jurídicas de direito público. STF, tá, pessoal? Dada a natureza da atividade exercida. Já o STJ, que foi o que a FGV perguntou, veja, ela perguntou o entendimento do STJ, ele divide, ele traz essa ideia dos ciclos de polícia, né? Quais são os ciclos de polícia? É o que a questão trouxe. A legislação, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Vamos relembrar, a legislação você não permite delegação, porque é ato típico do Estado, legislar sobre o poder de polícia. Tá? O consentimento é um item nesse ciclo que admite delegação. Né? O STJ ele vai dizer, por ser atividade meramente material, eu posso delegar, por exemplo, alvará de autorização para abertura de restaurantes. Tá? A fiscalização, ela também admite delegação, né? Porque é atividade material. Quando você contrata, por exemplo, empresas para instalar radares eletrônicos nas estradas, é material. Gente, a sanção não admite delegação, porque é atividade típica do Estado sancionar. Então, o que nós temos? Decisão do STJ nesse sentido. Olha um exemplo de ementa, né? Ela é de 2009, mas eles vêm seguindo esse entendimento. Somente atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Tá ok? Então, o que pode ser delegado, pessoal? Consentimento e fiscalização. Quando a gente fala de legislação e sanção, não pode ser delegado, segundo o STJ. Então, vamos lá para a questão de novo, né? Tá aqui. Ele trouxe os nossos ciclos e perguntou sobre a delegação do poder de polícia a uma sociedade de economia mista, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua. Letra A. Possibilidade em relação aos atos de fiscalização e sanção, porque decorrem do poder discricionário da administração pública, mas não pode ocorrer delegação dos atos de legislação e consentimento, pois derivam do poder vinculado. A gente já viu que o que pode delegar é consentimento e fiscalização. Sanção é ato típico de coerção. Você não pode delegar, tá? Letra B. Possibilidade em relação aos atos de legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Colocou todos. Diante da autonomia dos entes federativos que ostentam o poder discricionário para decidir a forma como prestam os serviços públicos. Pessoal, não, né? O que a gente viu? O STJ entende que é somente consentimento e
fiscalização, porque são atos materiais, tá ok? Letra C. Opa! Possibilidade em relação aos atos de consentimento e fiscalização, pois estão ligados ao poder de gestão do Estado, mas não pode ocorrer delegação dos atos de legislação e sanção, pois derivam do poder de coerção. Corretíssimo, né? Esse é o entendimento do STJ. Vamos dar uma olhadinha nas outras duas alternativas, tá? A D e a E. Letra D. Impossibilidade em qualquer das fases da legislação, consentimento, fiscalização e sanção, pois apenas os órgãos da administração direta e os que ostentem personalidade jurídica de direito público da administração indireta exercem legitimamente a alta executoriedade de seus atos. Não, né? Segundo o STJ, a gente já viu que tem essa diferença, tá? O STF que tem esse entendimento que pode ser delegado apenas a pessoas jurídicas de direito público. E a letra E, a impossibilidade em qualquer das fases da legislação, consentimento, fiscalização e sanção, pois qualquer forma de exercício do poder de polícia traz implícito o atributo da imperatividade do ato administrativo, que só pode ser legitimamente exercido pela administração indireta. Incorreto, né, pessoal? Porque a gente viu que ele pode ser delegado com relação a dois momentos do ciclo, consentimento e fiscalização, tá? São atos materiais, são atos de gestão. Quando a gente fala em momento de legislação, de normatização e sanção, aí não, porque faz parte deste poder de coerção, né? Essa atividade típica do Estado. Ok? Legal essa questão, né? Que faz a gente trabalhar um pouquinho com o poder de polícia. Vamos ver a terceira questão aqui. Essa terceira questão que eu trouxe para vocês, gente, é uma questão que tratou sobre licitação. Veja, a gente viu uma questão sobre princípios, a gente viu uma questão sobre os poderes e agora uma questão sobre licitação, tá? Vamos dar uma olhadinha. O governador do estado de Alagoas pretende realizar a construção de serviços técnicos de publicidade e divulgação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos estaduais, com caráter educativo, informativo e de orientação social, com profissionais ou empresas de notória especialização. Cuidado com as pegadinhas da prova, hein, gente? Os estudos técnicos preliminares necessários revelaram que o valor total do contrato ficou estimado em R$400 mil. Na hora da prova a gente faz o quê? A gente dá uma grifadinha nos R$400 mil, tá? De acordo com os ditames da Lei 8666 de 93, a contratação pretendida, ele está remetendo à Lei Geral de Licitações e Contratos. Vamos lá, letra A. Deverá ser precedida de licitação na modalidade de tomada de preço ou concorrência em razão do valor do contrato. Gente, está corretíssimo. Vocês lembram daquela ideia de quem pode mais, pode menos? A concorrência tem o valor máximo. Apesar daqui poder ser utilizada a tomada de preço, porque está dentro do limite da tomada de preço, quem pode mais, pode menos. Então, eu posso utilizar a concorrência também nessa contratação? Posso, sem problema nenhum. Ok? Está dentro do valor ali de R$400 mil. O valor de R$400 mil está dentro do limite das modalidades de concorrência e tomada de preço. Tá? Vamos ver a letra B. Olha aqui, eu trouxe até um resuminho para vocês, gente. Concorrência. A gente tem preços, né, para contratação de serviços que não sejam de engenharia, né? 650 mil, obras e serviços de engenharia 1.500.000, e a tomada de preço, obras e serviços de engenharia até 1.500.000 e compras e serviços que não sejam de engenharia até 650 mil. Então, veja, qual é o valor da nossa licitação? R$400 mil. Está dentro dos dois. Tá ok? Então, está corretíssimo. Vamos ver as outras alternativas. Olha só. Letra B. Deverá ser precedida de licitação necessariamente na modalidade de concorrência em razão do valor do contrato? Eu falei para vocês que não necessariamente, tá? Pode ser concorrência, pode ser tomada de preço, porque o valor de 400 mil está ali dentro das duas modalidades, tá? Está lá no artigo 23, parágrafo 4º, tá ok? Vamos lá, letra C. Deverá ser precedida de licitação na modalidade de convite em razão do valor do contrato? Gente, é R$400 mil. Qual é o valor do caso da modalidade de convite? R$80 mil. Tá? Letra D. Poderá ser feita mediante dispensa de licitação diante permissivo legal? Não tem nenhuma hipótese lá no artigo 24 da Lei 8666 que trata desse tipo de contratação. Então, não pode ser dispensa. Tá? Letra E. Poderá ser feita mediante inexigibilidade de licitação diante de permissivo legal? Gente,
Lembra que eles trouxeram lá na questão a ideia de profissionais ou empresa de notória especialização? Cuidado com isso. A gente está tratando de serviço, gente, de publicidade, tá? O artigo 25, inciso 2, ele é expresso e ele veda contratação por inexigibilidade de serviços de publicidade. Muito cuidado com isso, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa letra A. Beleza, pessoal? Por hoje é só. A gente volta um outro dia. Até mais.